participar. E aí a gente vai fazer a junção aí do YouTube. Meus amigos do Instagram, boa noite. O Arlen Senna aqui. Esse é mais um Politicast, o seu podcast especializado em política. Na noite de hoje nós vamos receber o vereador pelo DC, Democracia Cristã, aqui da cidade de Manaus, o Raif Matos. Né? Raif já está com a gente aqui, com os amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, e o Raif também vai se conectar com a gente no Instagram, e aí sim a gente vai poder dar aquele boa noite maravilhoso, a gente vai poder se conectar e aí iniciar a transmissão do programa de hoje, né? 3 em 2 em 1. Agora Raif Matos está entrando com a gente ao vivo também aqui no Instagram. E agora sim, meu amigo Raif Matos, muito boa noite. É uma satisfação recebê-lo aqui conosco, tanto aqui na minha câmera da direita com os amigos do YouTube, como aqui na minha câmera da esquerda com os amigos do Instagram. Seja muito bem-vindo, Raif Matos, a casa é sua. Dê aí o seu boa noite, faça suas considerações iniciais para os nossos amigos aí, que estão aqui na nossa direita no YouTube e na nossa esquerda no Instagram. Seja muito bem-vindo, o Politicast é todo seu. Boa noite, muito boa noite, Arlen Senna. Que privilégio poder participar desse programa que promete, né? Promete, é um projeto embrionário, mas com muito conteúdo e com essa pessoa muito experiente, que é o nosso amigo Senna, que tem muito a colaborar no cenário político aqui no Amazonas, por que não no Brasil, com essa vasta experiência. É um privilégio poder bater esse papo contigo e com teus seguidores e com os meus seguidores também que estão chegando aí pelo Instagram. Perfeito, Raif. No YouTube a sua câmera está aí travada, viu? Só para destravar a câmera aí para a gente poder fazer a transmissão nas duas plataformas. Bom, Raif, dizer para você que é uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, né? Nós estamos aí muito felizes em poder estar te recebendo, né? É uma satisfação muito grande. E hoje, além de ouvirmos um pouco da sua história, de ouvirmos um pouco da sua trajetória dentro da política, né? Você que vem aí de um segmento muito especial, que é o segmento artístico, né? Você que vem aí da música, você que vem aí, você que representa aí dentro da política o segmento cristão, né? A direita mais conservadora. E a gente fica muito feliz em estar te recebendo, Raif. E eu quero começar com uma pergunta que é a seguinte. Raif, conta pra gente um pouquinho de quem é esse... Eu sei que você não é amazonense, não é manauara de nascimento, né? Que você nasceu aí no outro estado. Na pesquisa que nós fizemos aí, a gente chegou aí a essa informação. Mas eu queria que você contasse aí pra gente um pouquinho. Fala pro nosso internauta, pro nosso seguidor aí, quem é o Raif Matos, né? As pessoas querem te conhecer, as pessoas querem saber um pouco mais da sua história, daquele institucional. Então, conta pra gente quem é o Raif Matos. Então, eu cheguei aqui em Manaus dia 20 de dezembro de 1990. Eu tinha 10 anos de idade, sou natural de João Pessoa, Paraíba. O meu pai veio para cá, né, em busca de novos horizontes. Aí eu fiquei quase um ano sem ver o meu pai. Eu já tinha um tio que morava aqui no Amazonas, e ele convidou meu pai para vir para cá, e meu pai veio em busca de novas oportunidades, e depois trouxe a família, né, trouxe eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe, e nós estamos até hoje morando aqui em Manaus há 31 anos. Eu me considero já um amazonense, né? Tanto é que eu fiquei sabendo dessa boa notícia, assim, eu vou compartilhar contigo e com os nossos seguidores, que eu vou receber em breve aí um título de cidadão amazonense. Eu gostaria até de agradecer ao deputado Fausto Júnior, que vai me dar esse privilégio de receber essa honraria na Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas.
Então eu cheguei aqui no Amazonas em 1990, estudei em vários colégios, comecei estudando no Colégio CIEB, depois fui para o Ângelo Ramazotti, Benjamin Constant, estudei em vários colégios, me formei, e quando foi com 17 anos de idade, eu comecei a me apaixonar pelos clássicos da música popular brasileira e amazonense também. E daí eu comecei a trabalhar com música de forma voluntária, né? Eu descobri esse talento que eu tinha é, aos meus 12 anos de idade, e daí a gente veio aprimorando, né? E quando foi em 1998, nós assinamos um contrato com o Boi Bumbá Caprichoso, aonde nós começamos a fazer um trabalho com folclore aqui no estado do Amazonas, muito intenso, né? E foi 10 anos da minha vida, de 98 até 2008. Viajei o Brasil quase todo, defendendo aí a folclore, a cultura parintinense. E quando foi em 2008, eu recebi um chamado, né? Deus tocou o meu coração e eu comecei eu me converti ao cristianismo, né? E comecei a seguir determinado e entreguei todos esses talentos, habilidades artísticas para que eu pudesse colaborar de alguma forma com o reino de Deus. E hoje eu uso esse talento artístico em prol do reino de Deus, evangelizando, cantando na minha igreja. Já faz o quê? 14 anos que eu tomei essa decisão. Então é isso. É um breve resumo. Fantástico, Raif. Então, deixa eu ver se eu entendi. E aí Você eu chegou consegui em me mil... formar, Sena. Eu consegui me Uhum. formar. Eu sou formado em marketing, fiz pós-graduação, gestão empresarial em gestão empresarial e também sou bacharel em teologia, né, e muitos outros cursos aí. E já trabalhei como empresário, na verdade até hoje sou empresário, tenho uma empresa no meu nome, já trabalhei com locação de carro, táxi, já fui representante comercial, enfim, já trabalhou sempre autônomo no segmento empresarial, né? Perfeito, Raif. Então quer dizer que você chegou em 1990, vindo da Paraíba, né? Trazido aí pelo seu pai, que naturalmente é mais um brasileiro desbravador, né? Muito comum, né? Aqui entre nós, né? Eu mesmo já morei em vários outros estados aí, né? E estou aí em Uhum. mais um processo de mudança, dessa vez para a cidade de Brasília, né? Que já me recebeu aí outras vezes. E 8 anos depois que você chegou, você já estava presente dentro do movimento artístico, aí como um cantor do Boi Bumbá Caprichoso, né? E, salvo engano, você ficou 10 anos no Boi, até E 8. 2008, né? Nós vamos contar Positivo. só uma coisa, nós vamos contar só uma coisa para o pessoal aqui que talvez o nosso grande público não saiba, que a maioria das pessoas acha que a gente se conheceu tem poucos dias, poucos meses, né? Mas na verdade a gente se conhece desde 1998, quando eu também fazia parte aí do movimento artístico, né? Quando eu era percussionista de uma banda que foi muito exponencial, teve um crescimento muito exponencial aqui no movimento, né? Aí, Fih, qual foi o motivo, né? Onde é que está essa conexão? Eu já entendi duas conexões. A primeira, que você, junto com a sua família, teve que sair do lugar onde vocês são aí originários, né? Do lugar onde vocês nasceram, para tentar a vida, e graças a Deus deu certo aqui no estado do Amazonas, né? Esse é um ponto aí, a primeira conexão ela está aí. A segunda conexão vem dos 10 anos do movimento artístico que você aí foi um dos líderes, né? Nos tempos áureos da cultura amazonense, tá? Nos tempos aí que não voltam mais, eu acredito, né? E em 2008, em pleno trio elétrico, melhor dizendo, no Carnaboi, acho que é isso, Uhum. né? Você simplesmente disse para milhares de pessoas que aquele era o seu último show ali A na despedida, né? vida, na vida,
musical comercial, né? Dentro do movimento folclórico, do movimento da música amazônica, e você disse que a partir daquele momento, então, você... É um vídeo que tem aí milhares de visualizações no YouTube, em outras plataformas, e você disse que a partir daquele dia você iria cantar para o Rei dos Reis, para Jesus Isso. Cristo, né? Como é que se deu essa mudança, Raif? Tem muita gente que até hoje ainda não entendeu. E a maioria dos programas onde você vai, eles focam somente hoje no Raif político. Ninguém conta para as pessoas a versão do Raif ser humano. E eu quero hoje explorar muito dessa versão aí do ser humano, do pai, do marido, do evangelizador, do cantor evangélico Raif Matos. Conta pra gente, Raif, como é que foi essa virada de chave, né? Como é que veio esse chamado de Cristo? Quais foram as resistências que você enfrentou num primeiro momento? Haja visto que quando você entrou ali no movimento, você logo fez muito sucesso, você logo estava aí com muitas pessoas aí, você estava tocando para muita gente, cantando em vários lugares. E aí, na segunda maior festa do ritmo aqui em Manaus, que a primeira é o Boi Manaus, você disse, gente, a partir de hoje eu canto para o Rei dos Reis, eu canto para Jesus Cristo. Eu queria que você contasse 3 coisas. A primeira, como foi o chamado? A segunda, quais foram as dificuldades para você ouvir o chamado? Né? Porque, inclusive, está na palavra, muitos são chamados, Poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos e poucos vão para a missão, porque todos vão ser chamados, mas a missão nem todo mundo quer cumpri-la. E terceiro, qual a principal diferença entre o Raif que estava até 2008 e o Raif pós-2008? São essas 3 perguntas aí dentro de um mesmo tema e dentro da mesma pergunta, naturalmente. Vamos lá, tomara que eu consiga lembrar e te responder tudo. Vamos lá. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, porque assim, todo mundo fala que o Brasil é mais de 80% de cristãos, né? Sim. É um país conhecido lá fora como país cristão. Mas existe uma grande diferença entre somente você crer e você realmente fazer do Senhor Jesus o Senhor da sua vida. Essa palavra Senhor tem a ver com entrega. Tem a ver com você entregar todo o controle da sua vida para que ele possa dirigir a tua nave, o teu carro, entendeu? Então, quando eu fiz Jesus do Senhor, eu já acreditava nele, já sabia da história, tudo mais, do cristianismo, tudo mais, mas eu nunca tinha tido um encontro, um relacionamento pessoal, né, de conhecê-lo da forma como eu conheci, bíblica, né, de uma forma racional, e também de sentir a necessidade de me reconectar com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Assim eu creio na cosmovisão cristã e na fé cristã, né? Então, eu tomei essa decisão de fazer Jesus o Senhor da minha vida, e quando a gente faz ele Senhor, ele se torna o nosso Salvador, né? E a partir desse momento eu continuei na igreja, lendo a Bíblia, me alimentando, eu até inclusive perguntei do pastor na época, falei, pastor, eu já fiz a decisão, e agora? Como é que eu faço? Eu vou ter que largar tudo que eu fazia, isso, aquilo, outro? Ele falou, meu filho, isso não sou eu que vou falar isso para você. Quem vai falar isso para você é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, com que você entregou a sua vida, e hoje tem um relacionamento com Ele. Continue lendo a Bíblia, continue vindo para a igreja, e eu continuei estudando e continuei tendo esse relacionamento com Deus. E a partir do momento que você se aproxima de Deus, automaticamente você vai tendo um relacionamento e ele vai falando ao seu coração, olha, faz isso, faz aquilo, eu gosto disso, não gosto disso, e daí ele te dá opções de você decidir, né? Entre você continuar a fazer aquilo com a sua vida ou não. Então o que aconteceu? Deus começou a me dar sabedoria e discernimento para alguns comportamentos, e a Bíblia fala que quando nós tomamos essa decisão, as escamas caem dos nossos olhos, e nós começamos a ver coisas que anteriormente a gente não enxergava, achava aquilo dali normal, né? Exemplo, eu cantava na Feirinha do Tururi, e quando estava cantando lá, em algum show, alguma coisa, eu vi amigos meus
que deveriam ir para casa, cuidar das suas famílias, cuidar dos seus filhos, e iam para lá, para aquele evento, para se prostituir, para beber, para usar drogas. E quem estava no palco? Era o Raif Matos, ou seja, indiretamente eu estava colaborando com toda essa questão da lascívia, né, da pornografia, que nós sabemos que existe nesses eventos. É normal acontecer, né? Então, eu comecei a ter um discernimento diferenciado e isso começou a me incomodar. Começou a me incomodar ao ponto de não me sentir mais bem nesses locais. Foi acontecendo uma mudança naturalmente no meu coração e no meu entendimento. As coisas e as programações da igreja começaram a me chamar mais atenção do que as coisas que eu estava vivendo musicalmente na época, né? Então, essa transição foi uma forma racional, lógica e natural. Eu falei, poxa, eu estou estudando algo, estou lendo algo, eu estou tentando viver isso daqui, por que eu não tomo a decisão de tentar cumprir isso daqui que eu estou vivendo, que eu estou estudando? Então, eu tomei essa decisão, lógico, evidentemente, que foi muito difícil, porque eu tinha música como a minha profissão, pagava carro, gasolina, comprava roupa, saía, viajava, normal. Mas aí eu orei a Deus. Eu orei a Deus e pedi uma outra fonte de renda, uma outra possibilidade que eu pudesse continuar a ter minhas finanças sendo pagas. E aí ele me deu uma oportunidade, e assim que ele me deu uma oportunidade, eu caí de cabeça e foi um momento difícil, porque você sabe, na época que nós ganhávamos muito bem, né, a música atuada na época, o cenário musical que nós tínhamos anteriormente era totalmente diferente do que nós temos hoje, então nós ganhávamos muito bem. Então, respondendo já a tua pergunta, uma das dificuldades maiores foi a questão, sim, financeira, né? Porque a partir do momento que você toma uma decisão por fé, que Deus te abençoou com um novo caminho, uma nova oportunidade de emprego, né? Caiu praticamente 80%, 70% a minha receita, né? Eu fiquei ali somente com aqueles 30%. Né? Então, foi um momento difícil, foi um passo de fé que eu dei, mas Deus foi me honrando, nunca deixou faltar nada. A palavra de Deus fala que, né, o justo não mendigará o pão, né? E ele promete roupa e comida. Então, não faltou roupa, não faltou comida, e graças a Deus eu continuei vivendo, pagando as minhas contas, e Deus foi honrando, fui dando um passo de fé, Deus me ajudava a dar um outro passo, e a gente foi caminhando, né, se envolvendo cada vez mais na igreja, nos ministérios, liderando ministérios, saindo para as ruas para evangelizar, trabalhando com jovens, trabalhando com adultos. A gente foi ganhando uma experiência e uma vivência com pessoas e também com Deus, né, nos relacionando, evangelizando nas ruas. Então foi experiências marcantes, né, que fez com que o nosso coro fosse engrossado, né, e chegou aonde nós estamos hoje, né? No Raif, pai de família, casado com a Natália, pai do Azaf, e hoje vereador da cidade de Manaus. Raif, terceiro ponto de conexão, eu já entendi quando você chegou, né? Eu entendi a parte musical porque eu fazia parte do movimento junto contigo, né? E eu me lembro, inclusive, que nessa época tu era viciado em pão, parente. Tu comia pão, acho que hoje parece que não mudou o vício, né? As últimas informações é que tu ainda gosta de pão pra caramba, né? Com ou sem tucumã? Eu vi essa informação. Pão com Nescau, pão com leite condensado, pão com tudo. A gente gosta. Essa informação eu conheço na teoria e na prática. O terceiro ponto de conexão, Raif Matos, como é que foi esse pensamento, né? Porque assim, a gente está há muitos anos aí dentro da política, né? Então, da mesma forma que a gente conhecia os meandros da música, a gente também vai passando a conhecer gradativamente aí os meandros da política. Tu tiveste no movimento que ele era muito popular, mas tu esperou 12 anos da saída desse movimento para entrar no movimento político. Eu queria entender como é que veio
essa terceira virada de chave na tua vida? Como é que a política, na verdade a política não surge do nada, o ser humano já nasce com a intenção de fazer política. Uns usam isso da forma correta, outros usam isso da forma incorreta e a grande maioria não usa nunca, exceto nos seus momentos de conveniência. Mas não usa a política para transformar a vida do coletivo. Mas, especificamente na vida do Raif, como é que veio essa virada de chave? Como é que você enxergou a política e falou, poxa, eu posso transformar vidas através da política, assim como já estou fazendo dentro da igreja? Como é que veio essa conexão? Então, eu jamais imaginei, Sena, sério, nunca imaginei, passou pela minha cabeça ser político um dia, né? Porque eu pensava como 90% da população brasileira pensa, e isso é muito ruim, tá, para o processo político. A maioria da população pensa o quê? A política não presta, a política só tem corrupto, quem entra na política vai ser ladrão, vai se corromper, né? Então tem esse estereótipo que você bem sabe, né? Quando a gente eu sou político, é ladrão, isso, aquilo, outro, papapá. E eu passo por isso, inclusive, até hoje, é muito ruim ser considerado como farinha do mesmo saco. Mas, Sena, do outro lado, existe a política em sua essência. Ela, como ciência, ela foi criada para ser uma bênção. Mas, infelizmente, a política, e não é culpa da política, é culpa do ser humano. A política só ajuda a revelar o que está no coração do homem. Se o coração do homem for que é tendencioso para o mal, em fazer o mal, se ele não tiver cuidado, ele vai, lógico, evidentemente, se corromper, vai se aproveitar das facilidades que a política oferece, né? Então, assim, eu sempre tive muito cuidado e o ponto de decisão foi justamente o cenário político brasileiro, que foi cada vez mais ficando ruim. A gente foi tendo essa leitura com os governos passados e a gente viu essa questão da corrupção, né? A questão da mentira, essa questão da roubalheira, e a gente começou a ficar insatisfeito com a maioria da população, né? Eu falei, poxa, nós precisamos ter bons representantes. E é muito fácil somente a população falar, fulano de tal está roubando, fulano de tal está fazendo isso, aquilo errado, fulano de tal está fazendo aquilo errado. E eu? E nós? O que nós estamos fazendo para mudar tudo isso? Porque apontar o dedo é muito fácil. Quando a gente aponta o dedo, a gente esquece que tem 4 virado para a gente, né? Então, é preciso que nós venhamos a nos posicionar, né? Então, movido por essa fome e sede de justiça, em querer ver uma política em sua essência, né, dando certo no Brasil, lógico, evidentemente, eu confesso a você que essa onda Bolsonaro, né, motivou bastante essa questão da luta contra a corrupção, a luta em defender os símbolos republicanos, do patriotismo. Eu creio que ele despertou isso em muita gente, né? E em mim também despertou, também com as mensagens que o pastor presidente da minha igreja começou a falar. Olha, nós precisamos de representantes assim, assim, assado, porque eu acredito, Sena, que o principal problema da política não é oratória, não é articulação. O principal problema da política é o caráter, cara. Entendeu? O caráter, o que é o caráter? É aquilo que nós temos de bom e de ruim dentro da gente. Vai sobressair aquilo que a gente alimentar mais, né? Então, o caráter é aquilo que você faz quando ninguém está perto de você, ninguém está te vendo, né? Então, eu vejo que o grande problema da política é a falta de caráter de políticos, né? Que infelizmente usurpam a política, a ciência política, para fazer coisas erradas, né? Eu chamo isso de politicagem, né? Que é o lado negro e o lado ruim da política. Então a gente veio com essa proposta, de resgatar valores, de resgatar princípios, de se posicionar em defesa da família, né? de atrair e encorajar
cidadãos de bem a participar, a defender, né, a sua família. E a gente colocou à disposição do processo democrático, que é um passo natural. Não tem como a gente somente se politizar e ficar de braços cruzados. Eu me vi como uma liderança, eu me vi como uma pessoa que podia ser uma voz atuante, né, na Câmara Municipal de Manaus. Comecei a sonhar com isso, me aconselhei, conversei com minha família, conversei com a minha liderança, né, apresentamos a Deus e fizemos um trabalho e, graças a Deus, Deus honrou, né, tivemos aí 4.621 votos e hoje estou como vereador de Manaus. Mas foi justamente essa questão de ver as coisas acontecendo da forma correta na política, né? Essa fome e sede de justiça, pelo que é certo. Raif, tu começou a... Vou entrar agora no lado polêmico, tá? Você sabe que não existe entrevista com político sem polêmica. E você me disse, Sim. não, Senna, pode perguntar o que você quiser que eu vou responder, né? Mas antes, deixa eu ler aqui o comentário do seu... Olha, tem vários colegas seus aqui da Inovação Política. O Casimiro está aqui, né? Que está sempre aí com a gente na live terça e domingo. O caráter é aquilo que você faz quando ninguém está perto de você. O Raif falou isso, né? O Adenilson disse aqui, vou contratar vocês para me fazerem prefeito de tabuleiro. Essa aí você tem que ganhar, viu, Adenilson? Porque você tá no meu caderninho de 2024 já, viu? Tem muita gente aqui, o Ribeiro Peterson diz o seguinte, tem que ter personalidade, né? Ou seja, e a gente tem visto isso pouco hoje dentro do ambiente político. Na verdade, o que eu tenho percebido e o que eu tenho acompanhado, e um dos motivos que me fez aí criar o Politicast, né? Primeiro é um pedido de vocês que são nossos alunos, né? Lá na Inovação Política. Não, porque vocês lá não podem falar de análise do cenário e tal. Eu falei, bom, eu vou falar aí sobre análise de cenário dentro de um outro programa aí fora da grade da Inovação Política, e nasceu isso aí. O Rock James está com a gente também, né? Temos aqui Evaldo Basejo, o grande Basejo, né? Nosso grande mestre de liderança está aqui com a gente, né? Nós temos muita gente aqui que está se conectando conosco, tá? Tá ficando bonito aqui, viu? Tá ficando bonito. E quero agradecer aqui no Instagram meus mais de 30 mil seguidores, né? Cheguei nessa marca fantástica aqui, né? Inclusive o pessoal da produção tá aqui, caraca, já... Né? A gente tem aí entregue muito conteúdo de política junto com o Anderson Alves, junto com o Cleiton Trevisan, junto com o Paulo Vitor, né? Você esteve com a gente lá em Brasília, Raif, acompanhou um pouquinho mais de perto como é que é o nosso trabalho, né? E equipe sensacional. O Rock James está dizendo aqui, boa noite, professor, boa noite, Rock. Brevemente eu vou estar te visitando aí em Boa Vista, Rock James. O Adenilson continua dizendo aqui o seguinte, o artigo 37 da Constituição, né, fala sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nos atos públicos. E você não tem se furtado a isso, Raif. Então, agora, né, aqui o Marinho Carvalho diz o seguinte, vereador multiuso, tamo junto, vereador, né? A Vânia Maria Vasconcelos diz o seguinte, esse é o meu vereador, sempre fazendo o trabalho pelo Manauara. Raif, você tem sido um dos destaques aí da tua legislatura. Na verdade, os grandes destaques dessa legislatura, que salvo engano é a 18ª legislatura da Câmara Municipal de Manaus, né? Os destaques são os vereadores justamente ditos mais jovens no sentido cronológico, né? E também jovens no sentido de que os que mais se destacam têm sido aí os vereadores que estão no seu primeiro mandato. Não todos os do primeiro mandato, né? Mas em especial 4 vereadores são aqueles que têm se destacado muito aí, né? Dentro desse processo da 18ª legislatura, nesses 2 primeiros anos, que vão se encerrar agora em dezembro. Raif, você trouxe, né, aí para o município o projeto do homeschooling no ano passado. Mas me parece que o prefeito vetou esse projeto, né?
salvo engano, me corrija se eu estiver errado, né? Por algum princípio de inconstitucionalidade junto à Procuradoria do município, né? Mas, na verdade, qual é o princípio da tua lei do homeschooling? Eu sei que a tua lei se diferencia de outras que já foram criadas no Brasil, ela tem uma essência de maior abrangência, né? E naturalmente, pressupõe que vai se ter uma eficiência maior. Mas, vamos lá dividir por partes. Primeiro, qual é a essência do teu projeto de homeschooling? E segundo, por que o prefeito Davi Almeida vetou esse projeto? A essência é da liberdade para as famílias, para os pais que já fazem, que já têm o homeschooling como estilo de vida, porque o homeschooling é um estilo de vida, né? Para dar liberdade jurídica para esses pais, né? Que aqui já são centenas de famílias e cada mês tem crescido cada vez mais, novos adeptos têm entrado junto com esse estilo de vida do homeschooling, que é onde o pai tem toda e total liberdade de educar os seus filhos, de contratarem professores tutores, né? E o projeto era justamente para dar legalidade e dar liberdade jurídica para esses pais, né? E a lei é muito bem completa, nós estudamos bastante, fizemos audiência pública, conversamos com o pessoal da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, foi um trabalho da nossa equipe intenso, né? E prova disso que a Câmara Municipal, que é a casa legislativa que faz lei, né? E tem vários profissionais ali, tem procuradores, tem advogados, né? Tem 41 vereadores e seu corpo jurídico, teve aprovação unânime, né? E nós ficamos felizes, foi comentário a nível nacional, nós temos vários precedentes do homeschooling autorizado, né, em vários estados e cidades também, mas infelizmente o prefeito não achou nesse momento necessário ter o homeschooling na cidade de Manaus, simples assim. Ele não quis que o homeschooling e por um voto apenas, Sena, a gente não conseguiu derrubar o veto do prefeito. Foi aquele corre-corre ali, porque a base do prefeito na Câmara, como o senhor mesmo sabe, é gigante, é muito grande, e por apenas um voto a gente não conseguiu derrubar o veto do prefeito, né, do homeschooling dentro do plenário. Mas é um projeto que está sendo amadurecido a nível nacional, já existe uma PL no Congresso Nacional, já passou pela CCJ, inclusive, tem uma bancada de deputados federais gigantesca que defende o homeschooling, e agora, para nós aqui em Manaus, só nos resta, ou na esfera estadual, algum deputado estadual apresentar um projeto, ou a esfera federal apresentar um projeto e passar. Na municipal, infelizmente, eu não posso mais apresentar. Somente um outro vereador pode apresentar o mesmo projeto, mas eu não posso mais, por causa que meu projeto já foi vetado pelo prefeito. Na verdade, porque os vereadores não derrubaram o veto, né? Porque se os vereadores tivessem derrubado o veto, né? Tivessem tido coragem aí de derrubar a imposição do prefeito, isso aí não estaria acontecendo. Raif, na tua opinião, faltou lobby ou boa vontade, tanto dos prefeitos como dos vereadores que não quiseram derrubar o veto? Eu acho que boa vontade total do prefeito. Porque, assim, é uma questão de convicção, Sena. Olha só, é uma questão de lógica. Se na primeira votação os vereadores já foram comigo e votaram de forma unânime, né? Se eu tenho convicções e se eu sou um vereador independente, quando viesse novamente o projeto para plenário, como eu tenho convicção, e convicção é algo que não se negocia e algo que você não desiste dessa convicção, é algo que está dentro de você, inerente ao teu caráter, à tua personalidade, eu acompanharia a mesma votação que eu tive outrora, lá atrás. Né? Mas, infelizmente, existe toda a questão política de você ser da base, agradar o prefeito ou desagradar. Nem todos têm essa independência, né? Como nós temos, de colocar o dedo na ferida a hora que nós quisermos. E uma grande parcela, infelizmente,
não conseguiu permanecer com a sua votação que outrora tinha votado lá na plenária de forma unânime, né? E aí, infelizmente, acontece, a maioria das decisões ali no plenário são políticas, elas não são técnicas, né? São políticas, e infelizmente quem perde é as famílias, as centenas de famílias que estavam comemorando já, porque nós temos um prefeito conservador, cristão, um prefeito que na sua pré-campanha e campanha falou que ia defender a família, essa questão toda. Infelizmente, para mim, na minha opinião, foi uma bola fora, foi uma estourada de pneu ali na curva, e em ele não ter sancionado, em ele ter acreditado tão somente na PGM e na Casa Civil. Raif, você tem trazido à tona para a discussão, né? E não tem encontrado opositores para te contestar no campo técnico? Pautas de grande impacto e grande relevância social. Enquanto tem gente apenas querendo dar nome de cachorro para a rua, dar nome de corrupto para a rua, eu vou falar de algumas leis que você propôs e que várias delas já foram aí aprovadas e estão aguardando sanção do prefeito, né? Que é prefeito na sua prerrogativa, mas parece que em relação às vontades dele é meio que um reizinho, né, de vez em quando. Primeiro, vamos falar do projeto aí que fala sobre a questão da acessibilidade dos usuários de cadeira de roda e demais deficientes, aí, demais PCDs, uma causa que me interessa muito, porque eu também sou PCD, né? O pessoal vê a gente andando ali, mas nem todo mundo sabe que tem uma perninha de ferro aqui para eu poder andar. Então, eu já era um partidário da causa da deficiência e depois que fiquei deficiente, na verdade, abracei e uso aí as minhas redes sociais sempre para defender os PCDs, para defender os deficientes aí de modo geral. Fala um pouquinho para a gente sobre o objetivo dessa lei aí de acessibilidade nos balneários públicos da cidade. Então, uma das prerrogativas do vereador, eu creio assim, Sena, é justamente estar próximo, estar se relacionando com a população. E quando você começa a se relacionar com as pessoas, você começa a ver as necessidades de grupos da sociedade, você começa a sentir as dores dessas pessoas. E daí, quando você começa a viajar, quando você começa a pesquisar, você começa a projetar coisas que você gostaria de ter aqui em Manaus, na cidade onde você mora. Então foram duas coisas que eu vi: a necessidade, a dor e a causa, e também exemplos em outras cidades, cases de sucesso. Aí eu imaginei, poxa, por que não a gente ter esse projeto aqui na nossa cidade, né? Nós temos aí um número de mais de 5.000 cadeirantes por deficientes, por diversos segmentos, enfim. Temos idosos, gestantes, né, que podem utilizar desse serviço. Então, justamente, é tornar a Praia da Ponta Negra, que é um cartão postal da nossa cidade, e alguns outros balneários, acessível. Simples assim. Acessível, para que o cadeirante possa ter o mesmo direito, e tem, de fato, o mesmo direito, porque paga imposto, porque é um cidadão brasileiro, manauara, amazonense, de tomar banho nos balneários, nos rios, né? Então, a gente viu isso como uma brecha, como uma possibilidade. Criamos esse projeto de lei, onde a prefeitura vai disponibilizar de servidores devidamente treinados ali na Praia da Ponta Negra, com um quiosque, uma tenda, né, com pessoas ali treinadas, uma passarela de borracha ou de madeira removível, uma cadeira anfíbia, né, onde é que ela vai poder, a roda é um pouco mais grossa para poder caminhar, e essa cadeira ela flutua na água. Então o servidor da prefeitura vai estar ali acompanhando, a pessoa vai ter essa autonomia, essa liberdade de tomar banho na Ponta Negra e depois
voltar para sua cadeira tradicional e na calçada continuar aí a sua vida, né? Então, a ideia é justamente essa, de dar mais acessibilidade e dar mais oportunidade de qualidade de vida para os cadeirantes, os deficientes aqui da nossa cidade. Aí, Fimatos, essa é uma causa que eu quero estar contigo nela, tá? Inclusive, já é uma vontade minha de muito tempo gravar um vídeo para mostrar para as pessoas como é tentar chegar na praia, na água ali, né? Eu tenho algumas experiências da época de cadeirante, né? Hoje não, hoje eu já consigo chegar até ali à beira da praia. A gente não pode molhar a prótese, mas chega ali, você tira e dá para tomar banho. Mas, por exemplo, se eu tiver que fazer uma manutenção na prótese, e isso é constante, né? Regular a altura, tudo mais, às vezes fica 3 dias, uma semana lá no fisioterapeuta, e eu fico uma semana de adaptação, né, Senna? De cadeira de roda. E nesse inteirinho, se eu quiser tomar um banho na Ponta Negra, eu não posso tomar, tá? Eu vou aqui de público deixar a minha ideia e vou te autorizar a usar o vídeo que eu vou fazer. Eu te autorizo a usar, né? Para a gente unir o útil ao agradável, né? Ou seja, eu vou gravar meu vídeo e eu te dou o vídeo para que você use e que você possa mostrar para as pessoas que realmente existe essa dificuldade. Eu tive 2 vezes na praia, né? Uma questão de água, quando estava aí 100% do tempo na cadeira de roda. Uma foi em Manacapuru, né? E aí eu estava com um dos meus padrinhos de casamento, cara marombeiro, falou, não, pode deixar que eu vou te levar até a beira d'água. E o cabo é forte, me levou. E outra foi em outro estado, que eu não precisei passar por nada disso, porque lá na praia tem a adaptação, tem a cadeira anfíbia. Isso é algo tão ínfimo, né? Que hoje, com o que se gasta de água mineral no gabinete do prefeito, você faz esse projeto. Tá? Com que a Câmara gasta de água em uma semana, porque o gabinete do prefeito não tem tanta água assim. Mas lá na Câmara, que tem 41 vereadores, com o que vocês gastam de água, tá? Com o que vocês gastam de água, você faz isso aí e ainda sobra dinheiro. Aí você faz em todos os balneários. A mídia tem veiculado de forma meio capciosa essa tua lei, mas não é só na Ponta Negra, é nos outros balneários, inclusive nos balneários privados também, que vão ter um tempo para se adaptar e fazer esse investimento. É isso mesmo? Senna, a ideia é a gente começar pela Ponta Negra. O projeto de lei, a gente vai ter que emendar esse projeto de lei para justamente ampliar para outros balneários. A ideia é a gente fazer da Ponta Negra um case de sucesso, né? E a emenda de um projeto de lei é simples, a gente coloca ali um artigo a mais, ampliando para os demais balneários públicos na cidade, e também estipula um tempo para adaptação também dos balneários particulares, né? A gente vai sentir como é que vai ser essa adaptação, a praticidade, né, dessa lei na prática ali na Ponta Negra, e a lei ela é justamente flexível a fazer alterações, né? E não é difícil, é simples fazer essa alteração, mas inicialmente a gente pretende começar a trabalhar um dos principais cartões postais da cidade, que é a Praia da Ponta Negra. E tão logo eu creio que a gente vai conseguir ampliar para toda Manaus e quem sabe para o estado, né? Raif Matos, você tocou em outro ponto crucial aqui na nossa cidade, dentre tantos que você vem tocando, que é a questão das paradas de ônibus, né? Para os amigos de outros estados, está cheio de gente do Brasil inteiro acompanhando aí. Os pontos de ônibus aqui da cidade, o trem tá feio. Até quando, Raif, a gente vai ter que ver as pessoas se molhando no ponto de ônibus, as pessoas sem segurança no ponto de ônibus? Graças a Deus, a Polícia Federal autorizou essa semana e a Guarda Municipal já está em treinamento para poder usar o armamento, né? E esse armamento aí ser utilizado para ser um braço na defesa do patrimônio público e também aí na defesa do cidadão, tornando a Guarda Municipal
um elemento aí de apoio à polícia militar que tanto trabalha em enxuga-gelo, porque prende num dia e no outro dia o nosso judiciário solta. Raif, até quando as paradas de Manaus vão estar na situação caótica que estão? Então, essa é a pergunta que eu tenho feito para o executivo, para o prefeito da nossa cidade e para o senhor Paulo Henrique, que é o presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Eu creio, sinceramente, eu creio que já faz parte do radar de atuações da prefeitura. Não é possível que o prefeito e nem o presidente do IMU tenha um planejamento, um plano para a parada de ônibus, mas até agora ainda não chegou essa resposta. Nós falamos durante a semana toda, essa semana, na Câmara Municipal a respeito disso, mostramos vídeos, vamos continuar mostrando, inclusive você que está nos assistindo agora, se você estiver aí próximo da sua casa, uma pseudo parada de ônibus, né? Porque tem aquelas que tem somente a plaquinha da parada de ônibus assim de cabeça para baixo, e tem umas que não tem nada, que o cara fica ali embaixo de uma lanchonete ou de um quiosque, alguma coisa, que o ônibus para ali por hábito já, né? Então, assim, se você tem isso daí, eu queria que você mandasse para mim. Porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas nessa causa, mandando fotos, mandando imagens do abrigo, como é que está a questão do telhado, como é que está a questão de iluminação, é melhor porque isso aí vai criando aquele banzeiro, né? Vai criando aquele banzeiro e vai reverberando na cidade, e a gente está ali na plenária justamente para isso, para colocar ali no telão, para falar dessas problemáticas. Eu, sinceramente, acredito que tão logo o presidente do IMU, o prefeito, se posicione, mostre para a sociedade um projeto com prazos, né? A população está querendo saber quando que vai ser praticado isso. Eu creio que orçamento tem, nós liberamos um orçamento bilionário, né? Então, assim, é preciso fazer alguma coisa. E eu, como vereador, estarei fiscalizando, cobrando para que seja feito, porque as nossas paradas de ônibus estão um caos. Aí tem justificativas, e realmente a gente tem um problema social, Sena, que é preciso resolver. E não é o Poder Legislativo que vai resolver, é o Executivo. A gente tem um caos social que é de vandalismo, né? A gente tem um caos social de vandalismo porque a prefeitura troca a iluminação, mas aí vem o cara no outro dia, rouba o fio, rouba a lâmpada, né? Tem a questão da pichação do patrimônio público. Então, assim, a Estão gente roubando pode até a dar ideia. plaquinha dos ônibus, Raif. Nem a placa, tem muito Então, lugar que nem a placa sobrou. tampa de esgoto, rapaz, está um caos. Esse negócio de vandalismo e de roubar, né? Tampa de esgoto, fios elétricos, enfim, está um caos na cidade. Mas isso, quem tem que dar uma solução para isso é o Poder Executivo, é a Prefeitura de Manaus, é o Governo do Estado, que tem ali as ferramentas cabíveis para fazer isso daí, né? Câmara de monitoramento é uma, aumentar o quantitativo de policiais, de ronda, enfim. A gente pode fazer sugestões indicativas para a prefeitura, pesquisar em outras cidades o que foi feito, como a própria cidade de Curitiba, que é um modelo nessa área de transporte, e os abrigos também lá são todos climatizados, né? Existe uma redoma de vidro que protege ali. Você já teve a experiência de Curitiba, sabe como é que funciona as paradas Sim. de ônibus, é totalmente diferente. Eu creio que um dia, espero que o nosso gestor, não sei se vai ser o Davi Almeida ou os próximos, possa realmente fazer um investimento nas paradas de ônibus, porque são mais de 700 mil usuários, Sena. Olha só, 700 mil usuários de transporte público na cidade de Manaus, que estão ali pegando sol, pegando chuva, né? Que estão ali vendo aquele mau cheiro que passa daquele esgoto. E o cara está indo ali para o trabalho, né? Está indo ali fazer um exame, está indo ali fazer seus trabalhos do dia a dia. Isso aí já vem de anos e mais anos e mais anos e mais anos. E não existe uma padronização. As paradas de ônibus, nós temos mais de 4 modelos de parada de ônibus. Uma quando foi na gestão do Alfredo, uma quando foi na gestão do Arthur Neto, uma quando foi na gestão de outros prefeitos. Eles fazem aquela padronização, uma é de concreto, outra é de telha de barro, outra é azul. Então fica feia a nossa cidade. Uma poluição visual horrível,
e precisa tratar de forma urgente, emergencial, essa questão da parada de ônibus, né? Eu penso dessa forma e a gente está ali reverberando na Câmara, cobrando, fiscalizando. Eu creio que em breve eu possa estar conversando com o Paulo Henrique, espero que ele me dê uma solução e eu estarei ali cobrando prazo, porque se ele vier somente, a gente vai fazer, mas quando? Né? Quando? Vai começar por onde? Quantas paradas vão entregar esse ano ainda? Né? A gente está fazendo um levantamento, Sena, para saber quantas paradas de ônibus tem em Manaus. Eu creio que esse dado nem o Instituto de Mobilidade Urbana tem, porque todo mês uma parada de ônibus ela se inicia na cidade, né? Nós temos aí a indústria das invasões, né? Todo mês praticamente, de 3 em 3 meses aqui em Manaus surge um novo bairro. Então são mais paradas de ônibus que acontecem na cidade de Manaus. Então a gente está tentando levantar esse número de paradas de ônibus na cidade de Manaus e fazer uma fiscalização com mais eficiência. Aí, Fimatos, você falando de indústria agora há pouco, da invasão de terra, mas você tem aí combatido uma outra indústria que é bilionária e que está no mundo inteiro, que é a indústria da pornografia. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o combate à pornografia nas suas mais diversas facetas que tu tens combatido aí ao longo da tua vida pública. Então, a pornografia é um tema muito vasto, a gente teria que fazer uma live somente para falar de pornografia. Mas, em resumo, a pornografia hoje, Sena, ela é o principal motivo de adultério e também de separação, tá? Então isso me preocupa muito, porque você sabe que a base da sociedade é a família, né? Então toda e qualquer ferramenta que venha atacar a família, eu como cristão e como conservador e hoje político, eu tenho que me posicionar. E a pornografia é uma indústria trilionária. O Brasil é o terceiro maior produtor de conteúdo pornográfico. A cada 3 minutos está saindo uma produção, né? Os números são alarmantes, são alarmantes. As crianças, Sena, com 7 anos de idade já estão tendo contato com a pornografia. Aqueles pop-ups vão chegando, são as propagandas, né? Aí você vê a questão das músicas, você vê essa cultura progressista, que de progressismo não tem nada, é mais um retrocesso, e exemplo disso é a cantora número 1 do Brasil, que é a Anitta, que o que ela prolifera mais é imoralidade, lascívia e conteúdo pornográfico através das suas coreografias e também de suas letras, né? Então você vê uma inversão total de valores, né? E isso vem através do quê? Dessa questão da pornografia. Tem um texto na Bíblia, Sena, que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, ou seja, consumir conteúdos bons, todo o nosso corpo estará bem, sadio. Mas se os nossos olhos, que são a janela da nossa alma, consumir coisas ruins, o nosso corpo estará em trevas, e quantas trevas ela estará. Né? Então, assim, realmente é preciso ter cuidado, né? Em outros países mais desenvolvidos, de primeiro mundo, a pornografia é tratada como saúde pública. A prefeitura, o governo coloca ali psicanalista, psicólogos, médicos para tratar, porque é um vício, pessoas se viciam em pornografia. Começa com a pornografia heterossexual, depois vai para o homossexual, depois vai para a zoofilia, que é sexo de humanos com animais, depois vai para pedofilia, depois agora já tem uma cena que é a pornografia com cadáveres, né? E é uma indústria bilionária, porque as pessoas entram no IML, paga ali para pessoas do IML, as pessoas entram no cadáver para fazer sexo com as pessoas mortas, com cadáveres ali, fazem filme, fazem fotos e vende isso no mercado negro na internet por milhões, por milhares de dólares. Então, realmente, é algo assim que eu acredito que é satânico e totalmente prejudicial para a família brasileira. E nós fizemos um projeto de lei, né? A gente não tem como proibir isso, não tem como proibir isso, a gente tem como alertar.
E uma das formas de alertar é justamente esse projeto de lei que nós fizemos. Nós criamos a primeira semana de conscientização aos malefícios da pornografia, né? E aí vai ter debates, fórum, mesas redondas, palestras. Vamos encher a cidade aqui de publicidade referente a isso. Uma das coisas que poucas pessoas sabem é que a pornografia ela causa impotência sexual, né? Muita gente usa a pornografia para ter a questão ali da virilidade, né, aquecida, mas aos poucos ela vai queimando o teu cérebro e você vai precisando de mais, né? E ao longo do tempo você vai ficando impotente sexual. Então é preciso depois reconstruir tudo isso psicologicamente, é um trabalho que é feito e a gente tem conversado com doutores aí, com médicos nesse segmento, e em breve a gente vai estar fazendo um grande evento aqui em Manaus. Essa lei já foi sancionada, ela vai ser na segunda semana do mês de outubro, onde a prefeitura vai fazer, junto com a Censa, Secretaria Municipal de Saúde, e a CEMED, né, distribuir cartilhas, fazer peças publicitárias, trabalhar uma questão de uma palestra, né? A gente vai sugerir isso, nós já temos um material para entregar para a prefeitura, para que eles não possam sair do zero, como a gente fez essa pesquisa, essa ampla pesquisa, nós já temos um material para entregar para a prefeitura, para eles começarem a dar um norte, a fazer essa lei acontecer dentro da cidade, né? Aí, Matos, fantástico. E agora eu vou continuar aí na minha seara polêmica, né? Raif, é um ano de eleição, é um ano onde a gente vai escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e também o presidente da República, né? A mídia tradicional e a também não tão tradicional tem colocado o seu nome aí como um pretenso candidato a deputado estadual, visto inclusive como alguém que está cotado aí para ser um dos 24 deputados estaduais aí, aqui no estado do Amazonas. Já outras línguas têm cogitado até que tu és isso a mídia tradicional não sabe, porque passa o dia com o rabo sentado na cadeira esperando vir informação, enquanto a gente está lá onde a informação está acontecendo. Uma outra parte da mídia tem aí dito que existem articulações para o Raif Matos ser vice-governador numa chapa, né? Numa chapa aí que vem forte para a disputa, né? Então eu quero começar agora aí para essa seara a nível de Estado e de Brasil, né? Raif Matos, nós tivemos a CPI da pandemia, inclusive tivemos a presença aí de um deputado que é muito ligado a você, na cabeça dessa CPI. Raif, se tu fosses deputado estadual, no âmbito da CPI, com tudo aquilo que foi aí investigado ou não, tu votarias de forma favorável ou contrária à cassação do atual governador do estado, Wilson Lima? Totalmente favorável, totalmente favorável. A justiça, né, a polícia, em seus relatórios, constatou a veracidade das informações, né, e a gente não pode simplesmente pegar essas informações de autarquias, de instituições sérias, dentre uma delas a Polícia Federal, né, que é respeitada, que tem aí uma polícia que tem o seu certo brio, sua certa competência, como se fosse a FBI nos Estados Unidos. A gente não tem como pegar essas informações e simplesmente colocar embaixo do tapete e deixar por isso mesmo, né? Então, o meu voto seria encaminhado, sim, à cassação. Infelizmente, o governador teve esse tipo de comportamento, né, que a sociedade conhece, que foi tão questionada. Ele tem os motivos dele, mas, enfim, o fato é o fato, é o que nós conhecemos, o que nós ouvimos, né, da imprensa, e os fatos estão aí. Prova disso também que ele é réu, né,
no No STJ, no STJ. Supremo, Isso. justamente, de Justiça, Tribunal já de que outra Justiça. pessoa é encaminhado com o processo para lá, né? Então, os fatos estão aí e eu acredito nesses fatos e com certeza encaminharia meu voto positivo. Aí, Filmatos, tu vais apoiar o Wilson Lima no processo de reeleição na eleição de 2022? Sim ou não? Não, não tem como. Ele teve a oportunidade dele, teve todas as oportunidades possíveis, fez coisas boas, sim, mas se você colocar na balança, né, a gente tem que colocar na balança. E quando eu coloco na balança a gestão do Wilson Lima, eu como cidadão, e tenho independência para falar isso politicamente até, não aprovei a gestão, não aprovo a gestão do Wilson Lima. Eu me decepcionei. Você quer mudança, então? No seu ponto de Sim, com vista, certeza. o governo do Amazonas tem que mudar, né? Tem que Junto com essa, mudar, tem que junto mudar. com essa mudança aí, nós temos candidatos ao Senado, candidatos tradicionais, tanto do teu lado, né? Você que é um apoiador declarado de Jair Messias Bolsonaro, né? Você que Sim. faz parte da direita conservadora. São duas perguntas. A primeira, existe possibilidade real da mudança de quadro no governo do Amazonas? Ou todos os candidatos que estão aí, que estão se apresentando, os pré-candidatos, são mais do mesmo? Qual é a tua visão sobre isso? Eu estou esperando se formar. Eu acho que vai acontecer muita coisa ainda até o final de julho, Senna. Tem muitos nomes, né, a ser levantado ainda nesse tabuleiro do jogo do cenário político, né? A gente já sabe alguns que já se prontificaram, tipo Wilson Lima, a reeleição, o próprio Amazonino Mendes. Existe a incógnita ainda do senador Plínio Valério, que é um bom nome, tá? É um bom nome, gosto do nome do Plínio Valério, até porque quando puxa capivara, né, tem esse termo, em puxar capivara a gente não encontra nada, né? Sim. E a questão O do que é uma testemunho, isso obrigação, né, conta Raíssa? muito. Porque é Isso uma mesmo. obrigação dele, né? Isso É. não faz dele melhor do E que ele veio com ninguém. a campanha do CPF limpo, né? Mostrando o CPF É, para todo o Amazonas. eu Eu ainda acho não que eu conferi o conheço um pouco CPF dessa dele, espero que história ainda aí. continue limpo, né? Depois de 4 anos, espero que ele esteja lá ainda com score bacana, Da sem mesma nenhuma. coisa, né? Né? Eu espero isso, ainda não puxei. Mas eu creio que se ele vier para governador é um bom nome. Existem alguns outros nomes que eu creio que ainda vão surgir, né? E a gente vai estar esperando essa movimentação aí na tábua do xadrez. E futuramente a gente deve se posicionar, algum tipo de apoio, ou não. A gente vai estar aí orando, a gente vai estar se aconselhando, né? E para ver qual o apoio que a gente vai dar referente ao governo. Eu já tenho um apoio ao senador, ao pré-candidato Chico Preto, Fico preto. né? E também ao Certo. deputado federal, ao deputado estadual que vai vir para federal, que é o Fausto Júnior, né? E não tenho Vocês são muito exclusividade com nenhum ligados, né? ele congregou muitos anos na minha igreja, os pais deles também congregaram lá na minha igreja, né? Ele, desde criança, congregou lá na igreja, fez parte do Nova Kids, do Nova Teens, né? E existe toda essa questão de princípio, de valores, né? A não ser que ele faça uma besteira muito grande, eu venha a não vir apoiá-lo, mas eu espero que não. Eu espero que não. Eu torço para que realmente é um rapaz novo, é um deputado que está atuante. Então, assim, tem vários pré-requisitos positivos para que a gente possa apoiá-lo, né? Mas não tem exclusividade com nenhum político, a gente tem uma independência, a gente não participa de nenhum grupo político, não tem um conchavo político com nenhum cacique político, nenhum empresário, né? Então, assim, a minha campanha foi um milagre, né? Então, a gente tem essa independência de decidir quem a gente vai apoiar. E não tenho nenhuma uma formalidade, assim, uma exclusividade com nenhum desses dois que eu iria apoiar. Entendi. Você, Chico Preto, também é da sua igreja, né? Aí Isso, ele já congrega lá, inclusive, há mais tempo do que eu, junto com a família dele, né? um cristão conservador, né? E que, na verdade, eu vejo dentro aí do tabuleiro eleitoral, inclusive,
Você que está acompanhando a gente, segunda-feira tem o terceiro episódio do Tabuleiro Eleitoral, onde nós vamos elencar os principais fatos da semana e todo o processo de movimentação política. A gente já tem muita novidade para segunda-feira. Fique ligado, tanto no Instagram quanto no YouTube, o Tabuleiro Eleitoral, o terceiro episódio na segunda-feira. E a gente vai falar dessa movimentação para o Senado. A gente já comentou isso na semana passada, né? Tem um candidato aí que é o candidato de um amigo meu, que era pelo menos o candidato de um amigo meu. Só que esse candidato ao Senado, ele está fazendo uma besteira atrás da outra. E o meu amigo já falou aí com pessoas do nosso meio que está pensando em trocar de candidato. Então, se você é cristão conservador e é pré-candidato ao Senado, fique de olho que o Biruliro está prestando atenção em você. É o spoiler que eu quero deixar para quem é candidato ao Senado. Essa história do CPF, Raif Matos, ela parece a história que um amigo meu contou outro dia no programa da Inovação Política, né? Eu conheço aí essa história do CPF. Eu conheço um bocadinho dessa história aí. Você foi o precursor, né? Você foi a cabeça pensante aí. Eu conheço o jovem que pensou nisso aí. Foi uma campanha absurda, enquanto os nossos adversários tinham equipes de 300 pessoas, a nossa equipe tinha 5 pessoas, era uma coisa de louco. Mas no final da história todo mundo já conhece. Raif, você vem sendo cotado aí para ser, né, já falei aí de vice-governador, porque isso são coisas que eu ouvi, eu acho que tu talvez nem tenha ouvido isso, até porque o cara que está sendo especulado é o último que sabe, né, bicho? Não... O cara que o nome ali, a cabeça tal, é sempre o último cara que sabe, né? Mas tu tem sido aí veiculado na mídia como os teus próprios pares aí, né? Vários dos vereadores, inclusive, não sei se revelam publicamente para você, mas alguns que eu converso, que eu tenho aí contato, né? Um contato institucional, naturalmente. Eles dizem que você é um candidato que vem forte para deputado estadual, né? E que tem aí, não sei se o apoio de caciques, mas você tem um apoio e a conexão com as pessoas, né? E o que é que o futuro que já é logo aqui, nós estamos a 5 meses das eleições, o que é que o Raif Matos já tem uma luzinha, uma lâmpadazinha lá do que vai fazer entre 16 de agosto e 2 de outubro? Sena, a gente está à disposição, né, do reino de Deus, do nosso bom Deus. É Ele que sopra aí nas nossas velas e destina e para onde a gente vai, né? A gente sempre, lógico, evidentemente, que a gente tem pretensões de crescer politicamente, porque são esferas onde você consegue amplificar e ampliar suas atuações. Hoje eu trabalho aqui para a cidade de Manaus, né, com a equipe, e gostaria sim de poder ampliar esse nosso trabalho para as cidades, porque eu vejo uma seara muito grande, Sena, te confesso que eu vejo uma seara muito grande, um vazio dentro da Assembleia, aonde nós preencheríamos de uma forma bem coerente, de uma forma bem ativa, né? Eu vejo uma Assembleia muito leniente para muitos assuntos e muito parada, a verdade é essa, né? E a gente a gente está bem ativo no mandato e eu gostaria sim de, quem sabe um dia, né? Se for da vontade de Deus, a gente colocar o nosso nome à disposição desse processo democrático. Muitas coisas ainda estão em jogo, né? Pelo presidente do partido, eu já sou o bola 7 ali, né? A bola da vez. Mas Então... a gente ainda está estudando, a gente em breve vai estar anunciando ou não essa possibilidade. Querer, eu quero muito, porque eu creio que amplia, como eu falei, o nosso leque de atuação, e a gente tem condições, sim, de abençoar as famílias e o nosso Estado em trazer políticas públicas e amplificar isso daí. Raif, eu conversei não só com o presidente estadual, que por sinal é o vice-presidente nacional da região norte,
como eu liguei para José Maria Emael, presidente da Nacional. A quem, através do presidente Cícero, que é o vice-presidente da região norte, e o presidente estadual, que é um amigo pessoal meu de algum tempo, né? Não tanto tempo quanto você, que já são aí 14 anos, sei lá, é muito tempo já a nossa amizade. Uhum. Mas o Cícero é um amigo mais recente, mas um amigo que eu gosto muito do trabalho que ele faz. Você, inclusive, é fruto desse belo trabalho que o DC faz aqui no estado do Amazonas. E eu ouvi não só dele. Eu falei, olha, eu vou ligar aqui para o chefe, né? Liguei para a dona Marisete, falei, dona Marisete, eu posso falar com o presidente Emael? Ela solicitamente me transferiu o telefone que de imediato, e ele com aquela voz dele disse, ô Sena, você está meio sumido, rapaz. Falei, presidente, eu quero saber do senhor, né? Inclusive eu tinha que ter ido com ele lá dia 25, com o Cícero, acabou que a agenda não bateu, mas a gente deve ir agora no final desse mês conversar com ele. E aí o que acontece? Ele me disse que tem você não só no mais alto grau de estima, mas que você é a principal aposta da democracia cristã aqui para o estado do Amazonas. Isso, olha tanto só, o Cícero quanto o José Maria. Eu gosto de ir na fonte, você sabe, você me conhece, você sabe que eu não tenho meio termo comigo. Eu vou na fonte, porque graças a Deus a gente tem credibilidade para conversar com as pessoas, né? Inclusive nessa ligação, eu vou expor aqui para as pessoas, porque já é público, já está na mídia. Ele nos convidou a Inovação Política para gerir a comunicação de campanha dele, ele que vai ser aí candidato à presidência. Você que é um aluno que também é um fruto da inovação política, conhece mais do que ninguém o nosso trabalho. E pelo partido você já é candidato, porque tu tens a bênção tanto do presidente estadual, como tem a bênção de José Maria Emael, que é um dos políticos de maior destaque nesse país, foi um deputado constituinte e que carrega, né, há 70 anos aí a bandeira da democracia cristã. Muito antes de pensar em ser político, ele já carregava a bandeira da democracia cristã. Raif, tudo que é bom dura pouco, a gente já está com 1h21 de podcast. Uau. Tá? Eu quero ir para a última pergunta e depois a gente vai para as considerações finais. Raif, eu nunca vi um vereador fazer o que tu fazes. Todos os teus assessores trazem demandas e trazem soluções das demandas. Tu não te preocupa em ver tua assessoria aparecer. Tu não vê, como a maioria dos políticos idioticamente pensa, se eu der trela para o meu assessor, daqui a pouco ele vai ser candidato no meu lugar. Teu gabinete é muito forte, né? Inclusive, não só do ponto de vista de articulação, de resolução de problema, como eu fiquei sabendo também que de tecnologia. Passarinho me contou. Mas, Raif, como vê essa ideia de você colocar os teus assessores abraçando a população junto com você, servindo junto com você e também aparecendo junto com você? Graças a Deus, Sena, por essa independência, eu tive o privilégio de escolher pessoas por meritocracia. Né? As pessoas que trabalham comigo são pessoas que são competentes tecnicamente e são pessoas da mesma fé, são pessoas leais em que eu acredito, né? E essa questão dessa união faz com que a gente possa fazer um trabalho, né? Eu sempre falo para eles que é inclusive um versículo bíblico, né? Que a gente tem que fazer as coisas não como se fosse para o homem, e sim para Deus. Quando você tem esse pensamento e como padrão de qualidade em agradar a Deus, primeiramente em tudo que você faz, né? Consequentemente, o seu patrão, o seu chefe, o seu gerente, ele vai ficar satisfeito com o que você desempenha, né? Então, sempre nas reuniões que eu tenho com a minha equipe externa e de gabinete também, eu sempre encorajo e relembro a eles que nós estamos trabalhando para o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que é o nosso patrão, é Ele que a gente tem que prestar continência e um dia a gente será julgado pelo que nós fizemos aqui na Terra por Ele. Então a gente quer deixar um legado, de política, de fazer uma boa política, eu passo isso para a equipe,
não somente de falar, mas também de estar na rua, conversando com as pessoas. Eu confesso para ti, Sena, que eu prefiro estar muito mais na rua, conversando com as pessoas, tomando um café na casa do pessoal, tomando água, conversando ali com os idosos, com as pessoas que estão na rua, nas feiras, do que o trabalho na Câmara Legislativa. Eu confesso para ti, né? Mas é prerrogativa, a gente tem que cumprir o nosso mandato, tem que cumprir ali o regimento interno, mas eu fico ali contando as horas de dar meio-dia, dar 1 hora da tarde para a gente ir para a rua, para a gente estar visitando as pessoas, estar conversando e de fato transformar essa necessidade, né, em ferramentas que possam retornar para a comunidade de fato. E a equipe abraçou essa ideia. Eu acho que faz parte da nossa liderança, eu louvo a Deus por esse privilégio de ter a equipe que eu tenho, né? Nós temos ali uma chefe de gabinete muito boa também, que é a nossa irmã Meire, toda a equipe, jurídicos, assessores externos, o pessoal da comunicação, o pessoal do administrativo, motorista, enfim, toda a equipe empenhada, né? E um cobrando ao outro ali, querendo fazer o seu melhor. Isso resulta em eficácia e eficiência na ponta, quem ganha é a população, né? E a gente também tem se reciclado, tem estudado, tem viajado, tem buscado se aprimorar cada vez mais. É meu primeiro mandato, nunca tinha vivenciado esse mundo político, né? E a gente tem buscado capacitação. A gente tem que nunca deixar de estudar, né? E eu cheguei recentemente agora de uma viagem em Goiânia, onde eu estive participando de um evento da UVB, que é a União de Vereadores do Brasil, onde eu fui capacitar, foram 4 dias de evento, palestras formidáveis do pessoal do do Tribunal de Contas, do Ministério Público, os ambientalistas, enfim. Foram várias palestras onde eu tive ali um enriquecimento muito bom e com certeza a gente vai colocar isso em prática e quem vai ganhar vai ser a população na ponta, né? Bicho, tu é corajosão, né? Tu criou uma lei, cara, para não colocar nome de corrupto em nenhum tipo de logradouro público ou prédio público. Eu vou terminar para a gente ir para as considerações finais, mas eu não posso deixar de falar isso aqui. Você criou uma lei onde proíbe corruptos de terem nome em logradouros ou em prédios públicos, né? Eu queria que tu explicasse para a população um pouquinho de como funciona essa lei e quem, por exemplo, se a lei pudesse retroagir, porque não pode, a lei é daqui para frente, daqui para trás, ela não retroage, né? E o que é a lei? E se a lei pudesse retroagir, que nome tu mudarias aqui na cidade? Por exemplo. Então, essa lei, ela foi justamente criada porque, assim, quando você dá o nome de um logradouro público, né, você é uma certa homenagem que você faz àquela pessoa que já faleceu, né, ou aquela pessoa que está ainda em vida e você quer fazer aquela homenagem, né. Mas, assim, você homenagear corrupto, ninguém merece, né. Corrupto, ele tem que ser preso, não tem que ser homenageado. Ele tem que ser preso, né. Então, quando eu comecei a investigar, a conversar com as pessoas, a gente tem um feedback muito positivo, porque toda vez que a gente vai fazer uma lei, a gente tem que conversar com as pessoas, né? Então, a ideia é justamente essa, de não fazer homenagens para corruptos na nossa cidade. Ninguém merece ter nome de corruptos, nome de rua. E a lei é justamente da data que ela for promulgada em diante. Infelizmente, não tem como retroagir, né? Mas se eu pudesse fazer uma lei onde pudesse retroagir, a gente tem vários exemplos na nossa cidade. E vale salientar também, Sena, que esse projeto de lei é para corruptos julgados, tá? Condenados. Sim. Não é aqueles que está em processo, isso, aquilo, outro, tramitando. Ou né? que foram descondenados pelos amiguinhos, né? Porque tem uns que foram descondenados, né, pelos amiguinhos, né? Os amiguinhos descondenaram os caras, bicho. Um dos exemplos que a gente pode citar é justamente esse mesmo, é do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que nós temos aqui um conjunto com o nome dele, né? Então, caso a lei tivesse sido aprovada naquela época, não teria o nome desse cidadão.
Perfeito, Raif Matos. Eu não poderia terminar sem fazer essa última pergunta, porque realmente era a última que faltava aqui no meio do meu staff aqui. O pessoal da produção estava me lembrando essa questão, tá? Quero lembrar para você, amigo, que me acompanha aqui pelas redes sociais, tá? Segue o canal, se inscreve no canal do Senna lá no YouTube, tá? youtube.com/canal do Senna. Aqui no Instagram, o Arlen Senna OFC de oficial. Quero agradecer a todo mundo que participa aí dos programas, tanto da Inovação Política quanto do Tabuleiro Eleitoral, que é a primeira etapa semanal do Politicast. Na quarta e na sexta nós temos aí os nossos convidados, os entrevistados, pessoas que têm notoriedade e uma liderança já validada dentro do cenário político. Quero agradecer a vocês aí, o meu canal amanhã faz 3 semanas, né? Nós já temos aí vários inscritos, né? Mas se você está me assistindo e não está inscrito no meu canal, se inscreve lá, gente, é de graça, você não paga nada para se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação. O Raif já se inscreveu, vi lá outro dia a inscrição dele. Obrigado, viu, Raif? Assim, acompanha aí o nosso conteúdo. Domingo, às 21 horas, pelo horário de Brasília, nós temos o Campanha Eleitoral na Prática, que esse domingo vai pegar fogo, viu, gente? Nós começamos aí a desmascarar a máfia da mobilização de campanha eleitoral, tá? Nós trouxemos vários cases e domingo o time vem pesado. Vai ser eu, Anderson Alves, Cleiton e também Vicemar. Vamos estar nós 4 aí desmascarando a máfia que diz que ensina o povo a fazer mobilização. Terça-feira foi um espetáculo no YouTube, né? Nós já estamos aí com mais de 100 mil visualizações aí, um dos recordes absolutos do programa Inovação Política, tá? E na terça-feira nós temos o programa da inovação. Eu estou segunda, quarta e sexta aqui pelo meu Instagram e também no canal do Senna no YouTube. Raif Matos, nem preciso dizer a minha gratidão aí pela essa oportunidade que você está dando das pessoas te conhecerem melhor, tá? A Vânia Maria diz parabéns. Vânia, se tu não me segue ainda no Instagram, me segue aí também, pessoal. Tá? Vocês que estão aí me assistindo, segue também no Instagram. Você que segue o Raif Matos aí, segue a gente também. Nós estamos aqui para isso, para compartilhar informação. Informação não tem preço. Quero agradecer a minha produção, né? Os meus filhos que cuidam de tudo aqui para que esse programa possa ir ao ar. O pessoal acha que é só ligar o telefone e o computador que tudo acontece. Não é assim, não. Tem todo um processo aqui para que a coisa possa dar certo. Raif Matos, o Politicast é seu, meu irmão. Se despeça e muito obrigado aí pela colaboração. Eu que só tenho a agradecer, é um privilégio. Quero desejar sorte de bênçãos para esse projeto do programa. Eu creio que a tendência é crescer cada vez mais, não somente com pautas, né, boas, excelentes pautas, mas também em estrutura, né? A gente em breve, se Deus quiser, vai ver aí o Politicast crescendo cada vez mais, né? Eu me coloco à disposição do programa, coloco à disposição também o meu mandato a todos os teus assessores, a todos os teus seguidores e os meus seguidores também. O nosso mandato é super participativo. Nós somos bem acessível, tem as nossas redes sociais, tem o nosso gabinete virtual, liga para a gente vai lá, eu faço questão de ir na sua casa conhecer, conversar, saber qual é a sua demanda, sentir as suas dores. E o mandato está à disposição. Um privilégio poder falar contigo, Senna, e sempre que puder me convide para que a gente possa crescer juntos cada vez mais, tá bom? Um abraço a todos os meus seguidores aí que acompanhou o nosso bate-papo, o Alan, a Cristina, a Arlete, o Adenilson, que está lá no Centro-Oeste, né? Sudeste. Está em Minas. Vem candidato a então, prefeito em 2024. A Vânia Maria é a minha mãe, Senna, olha só. Ela está aí na Vânia, tudo bem, dona Vânia? Que maravilha, obrigado aí pela participação. Meire, Vanessa, toda essa galera aí, a galera do Gambito Político também, muita gente boa aqui, seguindo a gente. E que Deus possa nos abençoar, nos dar um excelente final de semana e vamos continuar trabalhando, perseverando sempre. Um abraço, obrigado.
Esse foi Raif Matos, vereador pelo Democracia Cristã aqui da cidade de Manaus, e esse foi mais um Politicast, essa foi mais uma edição do seu podcast especializado em política. Aqui a gente só fala de política e abre espaço para todo mundo. Segunda-feira, 21 horas pelo horário de Brasília, 20 horas aqui em Manaus, nós teremos o terceiro episódio do Tabuleiro Eleitoral. Muitas revelações, tá? Porque a gente está sempre lá onde o fato está acontecendo e está sempre participando, direto ou indiretamente aí, das decisões, e por isso tudo que a gente projeta no tabuleiro acontece. Raif Matos, meu irmão, um grande abraço para você, que Deus abençoe a todos e até segunda-feira. Esse foi o Politicast, que por hoje acabou.